E nós queremos lhe agradecer por estarmos reunidos aqui nesse bom lugar, que foi consagrado para a adoração do Santo Nome. Que o nosso espírito, que a nosso querer, nossa vontade, esteja plenamente de acordo com a tua santa vontade. Gente, bom dia. Bom dia. Feliz sábado. Feliz sábado. Quem sabe meu nome? Adeilson. Adeilson, né? A Lara nos esconde e alguns chamavam de Denilson, Adilson, aí até chegar no Adeilson. Mas os queridos, é um prazer estar com vocês. E eu percebo que cada sábado assim, um mês que eu venho aqui, ou dois, no sábado, eu percebo que as crianças vão aumentando aqui. E isso é bom. Pessoas nos visitam, vem mais pessoas nos visitar, né? E isso é bom, isso já prova que a igreja está ficando pequena. Está ficando pequena. Aí já é a hora de Carlos, a irmã lá, a irmã Lúcia, né? É Lúcia? Elisa, assim, enfiar a mão no bolso assim, e junto com o Jonathan aí, e o Léo e outros aí, puxar aquelas notas gordas, e a gente já sair para outro canto maior, né? É só para descontrair, irmãos. Primeiramente eu agradeço a Deus por estar aqui com vocês nessa manhã, e que aquilo que nós já estudamos na parte da manhã nos edifique cada vez mais para o nosso crescimento espiritual, porque uma vez nós somos separados, o mundo que Deus criou, que é esse mundo que Deus criou com tanto carinho, com tanto amor, esse mundo ficou distante de Deus quando Adão comeu uma fruta que não era para ter comido. Mas Deus fez o que com o ser humano, com esse mundo? Deus veio até esse mundo. E na lição que nós estudamos, diz que Jesus, na cruz do Calvário, ele ali uniu o homem e Deus novamente. E por isso nós somos justos, quer dizer, justificados em Cristo Jesus. Quando alguém falar assim, mas você é isso, você é aquilo, não, eu sou justo, por quê? Porque Jesus justificou, quer dizer, ele me perdoou, e ele agora me colocou numa condição melhor. Qual a condição? De ser justos e alcançar o quê? A vida eterna. Então diante de Deus nós não temos pecado mais. Por quê? Porque Cristo pagou meus pecados. Nós cometemos erros? Cometemos. Mas nós temos a quem ao nosso redor? Nós temos um advogado, que é Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém? Que essa esperança nunca se perca com o nosso caminhar, no nosso dia a dia. Meus queridos, durante essa semana de 10 horas de oração, não é isso mesmo? Eu sei que vocês fizeram, eu estava ali acompanhando o movimento de vocês, muito bom. Eu peço perdão porque eu não pude estar com vocês, porque a gente no Visconde é um corre-corre, e aí tem que dar assistência também a vocês. E prometo que daqui para frente a gente vai dar mais assistência a vocês, porque a gente precisa, né? Só que a gente fica parece agarrado numa igreja só, e a igreja é muito grande lá, como vocês sabem, vocês vieram de lá, mas eu quero dar mais apoio a vocês aqui, tá bom? A gente vai unir força para a gente trabalhar junto, tá bom? E esses 10 dias que nós estudamos durante essa semana foram pontos importantes, não foram? E eu tenho certeza que vocês analisaram algo importante, perceberam algo importante na vida de vocês. Vocês têm certeza que pediram a Deus que mudasse vocês, de quem vocês eram e quem vocês são. E na verdade o Espírito Santo, ele é para isso. Jesus falou assim, olha, eu vou, mas eu os deixo quem? Eu tenho que ir. Se eu não for, o Consolador não pode vir. Então eu vou ao Pai e vou pedir que o Espírito Santo venha o quê? Venha estar com vocês. E olha que interessante que esse Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da divindade, como vocês sabem. E vocês não podem descrer disso. Ele é a terceira pessoa de quê?
da divindade. As pessoas aí querem ensinar a trindade. Não, é a terceira pessoa da divindade. Né? E diz a senhora White que ele conhece os pensamentos de quem? De Deus. Ele sabe dos intentos de Deus, porque é divino. E ele conhece o pensamento de cada um de vocês aqui agora. Ele sabe que se vocês estão pensando assim, olha, o que está acontecendo em casa? Ele está sabendo. Sabe que alguém está roubando meu dinheiro do banco? Aí ele está sabendo aqui, ó, ele está sabendo de tudo. É, tudo isso aí. Por isso que quando a gente comete um erro, o que acontece logo aí na mente? Quem é que faz isso aqui? É o Espírito Santo que toca na consciência nossa de que algo você fez o quê? De errado. Por que isso aqui? Porque ele é divino. E ele é aqui ó, na consciência. E graças a Deus que o diabo não tem esse poder. Amém. Já imaginou se ele tivesse esse poder sobre nossa mente? Mas ele só tem poder em nossa mente quando? Você vai dando brechas para ele, vai dando, aí ele começa a controlar você. E aí nós não podemos, né? Por isso que Jesus deixou o Espírito Santo. Bem por isso, né? Meus queridos, o assunto que eu quero trazer com vocês hoje é Hebreus, vamos ler Hebreus? Hebreus, capítulo 12. 14. Eu quero ficar mais perto de vocês. Com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tá, obrigado. Paz. Jesus falou também, ó, eu deixo-vos a minha paz vos dou. E essa paz que Jesus disse, Jesus falando, que essa paz que ele nos dá, não é como o mundo dá. Não é verdade? Por que muitos jovens estão numa situação assim, difícil em meio às drogas? Porque chega alguém para, vamos supor, Adeilson, né? Eles não estão na igreja. Aí chega uma pessoa amiga assim, Adeilson, olha, meu chapa, tem um negócio bom para você. Eu uso e, nossa, me deixa assim, nossa, off. É muito bom. Aí me oferece um negócio. É só você, ó, só puxar. Aquilo vai, ó, você fica assim, se você tem problema em casa, ou você vai ficar assim, aliviado, tranquilo. Só que essa pessoa não fala o quê? Que isso vai gerar o quê? Uma dependência. Vai criar uma dependência. E essa dependência, com o tempo, leva o quê? Vai levar à morte. Vai levar um problema sério dentro de um relacionamento do casamento. Vai levar um problema sério aonde? No bolso, porque o dinheiro vai sair, né? E vai gerar um desequilíbrio aonde? Dentro da família. Olha que situação. Então o inimigo é assim. Ele é astuto. Ele não mostra o quê? É um problema. Ele só mostra que aquilo vai trazer paz. E as pessoas aparentemente ficam assim, tranquilo. Mas depois, irmãos, há um desequilíbrio. E dentro desse desequilíbrio, o que ele põe na mente da pessoa agora? Que você foi longe demais. Longe demais. Agora, tira a vida. É o que ele faz com muitas pessoas. Tira a vida. É a melhor maneira. Você vai dormir em paz. Olha que situação. Olha que maldição que o diabo faz. É assim. Mas a palavra de Deus fala que nós devemos ter paz. O que é paz? Olha o que eu puxei aqui. Diz assim, olha. Primeiro, relação entre pessoas que não estão em conflito. Acordo, concórdia. Segundo, relação tranquila entre cidadãos. Ausência de problemas de violência. Terceiro, situação de uma nação ou de um estado que não está em guerra. Quarto, cessão total de hostilidade entre estados mediante celebração de tratado armístico.
Estado de espírito de uma pessoa que não é perturbada por conflitos ou inquietações. Estado característico de um lugar ou de um momento em que não há barulho ou agitação, calma, sossego. Já foram numa casa assim que vocês sentiram no céu? Já foram na casa de alguém e aí você sentiu assim, nossa, que lugar gostoso. Já foram no local assim que você sente assim, aquela paz de espírito do local, te dá um paz de espírito assim? Alguém nos convidou para a gente ir lá em como é que era, John? Lá em local, né? Um local, lá é um local aprazível. Só que essa pessoa desistiu, não falou mais nada. Eu só descontrei, tá, vocês? Mas então, irmãos, existem locais que nos dão paz. E a verdadeira paz, ela deve estar onde? Ela deve estar na pessoa. Porque quando você vai para esse local, aí você sente assim, nossa, que paz, eu não quero sair desse lugar. Aí quando você sai de lá, parece que a paz ficou lá. Então o problema não é o local, é o estado que você vive. E nós precisamos ter paz. E a paz é algo que faz parte de quem? Do Espírito Santo. Lembre de Jó? Lembre que eu já preguei aqui. O diabo tirou tudo de Jó, não foi? Por permissão de quem? De Deus. Deus permitiu. Qual o nome da irmã? Yasmin, né? Essas são 3 meninas? 3 meninas, muito lindas essas meninas, parabéns. E inteligentes, porque eu vi aqui uma fazendo uma oração. Não sei se essa pequena que está diante de você ou se era a outra. Ela, né? Olha que oração, eu notei, fiquei prestando atenção na oração dela. E a oração atendida por Deus, porque é sincera. Por isso que a palavra de Deus diz assim: eduque as crianças no caminho que devem andar, porque quando ela crescer, ela pode até, mas ela nunca vai o quê? Esquecer. Então procure as meninas no caminho do Senhor, porque a recompensa sua é ver eles, você aonde? No céu. E a melhor herança que você pode dar para os seus filhos é Jesus para elas, que um dia terá a vida eterna. Meus queridos, essa paz diz aqui que um estado, um local ou um estado de espírito de uma pessoa. Quando Deus permitiu que Satanás tirasse tudo de Jó, Jó ficou uma pessoa desequilibrada? Não. Por quê? Jó, ele tinha um centro. E esse centro era quem? Era Deus. Tanto que ele falou assim: eu nasci o quê? Nu e vou voltar. Nasci com nada e vou ser com nada também. Não é verdade? Isso é equilíbrio. E hoje o mundo que nós estamos vivendo, que mundo nós estamos vivendo? É um mundo equilibrado ou desequilibrado por completo? Desequilibrado por completo, né, irmão? Hoje as pessoas não têm paz, não tem mais assim. As pessoas estão nervosas, estão matando outras por nada. Se você der uma fechada no trânsito, a pessoa já parte para guerra e grita e xingam e se você estiver no carro, se você abrir a porta, aí que é uma afronta mesmo. Então é melhor a pessoa falar, ver se é um descuido seu, né? Às vezes você saiu de casa, uma situação que ocorreu, você não prestou atenção no trânsito. E não prestar atenção no trânsito hoje em dia é o quê? É fatalidade. E as pessoas não estão mais tolerando as outras mais. E isso prova que o Espírito Santo de Deus está falando o que com a humanidade? Com esse mundo. Ele diz assim, que gradativamente o Espírito Santo de Deus está sendo o quê? Aos poucos. E o mundo está ficando como? Não, perverso. Isso acontece conosco também. Quantas vezes a gente desequilibra em casa ou no trabalho de uma situação às vezes tão simples.
E aí nós colocamos em uma situação que depois tem que pedir perdão. E pior que às vezes nem o perdão resolve, porque atrapalha uma amizade de anos, por causa de um desequilíbrio emocional. Por isso que nós temos que pedir sempre de casa, pedir sempre quem? A Deus, a quem? O Espírito Santo, que governe as nossas imaginações e as nossas ações, para que nós não entramos, ficamos desequilibrados diante de uma situação. Hoje as mulheres estão entrando no período dos 40 para cima, né? Aqui não tem vocês de 40 para cima, não tem 40 para baixo, né? Então aquelas que estão 40 para cima, estão no período, qual o período que vão entrando? O período da menopausa. É o caso da irmã, mas a irmã está tão nova. E é um calor, né? Eu falo porque eu trabalho na rua, vejo vários clientes aí, e uma esses tempos atrás falou: a Deus, eu estava num local de um aniversário, pensa num local chique, mas de repente, a Deus, o suor começou do nada. Falei mesmo, do nada assim, ó. E eu senti assim, parece um negócio mexendo em mim, um desequilíbrio. E o meu humor mudou. Falei mesmo, o humor muda. E é um negócio que fica sem controle. É impressionante, né? Eva morreu. Quantos anos Eva morreu? Só fala Adão, lá com 930 anos, né? Então, mas Eva não fala, eu não pesquisei ainda a idade de Eva. Mas eu tenho certeza que Eva não teve esse problema. Não teve esse problema. Mas, à medida que o pecado foi o quê? Fazendo assim, o problema nosso, irmãos, é isso aqui, ó, foi o pecado. Quando Eva pecou, ela pecou ali. Adão também pecou ali. Mas eles não desenvolveram o pecado. Eles não desenvolveram o pecado. E nem o Espírito Profecia nem a Bíblia mostra atos errados depois que eles erraram. Não mostra, porque eles se arrependeram tão profundamente, mas tão profundamente, que quando Adão sacrificou o primeiro cordeirinho diante da entrada do portão do jardim do Éden, Adão chorou, porque era Cristo que ele estava matando. Era Cristo, era o próprio Filho de Deus que vinha falar com ele todos os dias ali no jardim. E ele presenciou a morte de um ser santo por ele ter pecado. E Eva também. Por isso que não tem registro. E eu tenho certeza que esse desequilíbrio não havia nela, porque eles não desenvolveram. E nós, diz a palavra de Deus, Davi falando que nós nascemos em pecados de quem? Dos nossos pais. Quem são os pais de vocês? Quem foram os pais de vocês? Quem conheceu os pais de vocês? Tem filhos que, quando nasceu 6, 7, 8 anos, o pai morreu. Aí não pôde o quê? Conhecer o pai, nem conhecer a mãe. Mas se vocês conheceram, quem foram os pais de vocês? E hoje nós muitas vezes praticamos alguns atos que nossos pais o quê? Nossos pais fizeram. E aí nós vamos fazendo o que sobre nós? Amontoando erros e fardos. E esses fardos vão fazendo o que conosco? Nos desequilibrando. Por isso que nós precisamos ter o quê? Pedir a Deus sempre o quê? O Espírito Santo. Senhor, muda-me, transforma. E essa semana nós tivemos essa lição que foi extraordinária. Extraordinária mesmo. E a igreja de Deus, ela precisa entrar no eixo assim. Pecados não confessados precisam ser o quê? Confessados. Problemas pessoais precisam ser o quê? Resolvidos. Enquanto eu não morra. Porque há esperança para o homem quando ele o quê? Quando ele está vivo. E se ele morrer, se eu morro com raiva do irmão Carlos, algo que ele fez comigo lá atrás, eu tomo ceia com ele, mas eu não perdoo ele porque ele está guardado aqui dentro.
E como é que fica o meu caso se eu morro hoje? É irmão do sítio? Como é que fica? Fica complicado, irmãos. Por isso nós precisamos ter, irmão do sítio. Tá? Por isso nós precisamos ter paz uns com os outros. E a igreja de Deus não tem divergência? Tem. Mas nós precisamos ter paz uns com os outros. E é isso que o diabo não quer. Você sabe que para haver uma prosperidade no bairro e prosperidade no lar, é ter paz. É a paz. O que faz ter prosperidade é a paz. Uma pessoa desequilibrada, ela põe uma casa pegar fogo. Ela ganha 10 mil reais. Mas ela desequilibrada, uma pessoa que não tem paz, o que ela faz com 10 mil? Ela gasta tudo, porque ela sabe que o outro mês ela tem. E ela gasta de novo. E aí muitos desses problemas causam o quê? Separação. Quantas separações existem na sociedade e por quê? Por causa do desequilíbrio. E foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e em geral no mundo, que as separações das famílias, dos casais, não é por falta do amor. O amor ficou em quinto lugar, irmão. Você sabe qual ficou em primeiro? O financeiro. Ou o marido gasta demais, ou a mulher o quê? E vocês, gastam muito ou gastam poucos? Então, irmãos, gasta pouquinho? É o mínimo, gasta só o que tem? Então, mas nós precisamos, por isso que a paz faz você ter o quê? Equilíbrio. Uma pessoa desequilibrada, uma mulher que é desequilibrada, então por isso que eu jogo, presta atenção, olha que aqui tem uma moça boa, uma moça equilibrada, uma moça que tem esse autocontrole. Quando a panela está fervendo, ela respira e não explode. Por que muitas vezes as panelas já nunca explodem? Porque ela tem o quê? Um local de descarga. E nós precisamos respirar. Quando alguém afronta vocês, mas afronta mesmo, aí você respira. Porque se você não respirar, aí explode, aí vai intoxicando o sangue, e aí o sangue vai fervendo, o coração começa a palpitar, aí depois você solta a palavra que não deve. E uma vez uma palavra solta, o que acontece? Não volta não. Isso é igual o marido, a sua miserável, isso e aquilo. Nossa, aquilo é como se fosse uma facada, né? Ou ela, com vice-versa, né? Aí leva para o hospital, vamos supor que fosse real, né? Vai para o hospital, leva lá 130 pontos. Isso é o que acontece no nosso coração quando a gente é ferido por alguma palavra, o coração sangue, aí é 130 pontos. Aí tem que colocar mertiolate dói, queima, né? Aí é antibiótico, né, irmão? Toma antibiótico para cicatrizar. Então por isso que as palavras iradas, elas causam isso aí. E só o tempo pode fazer o quê? Curar completamente. Aí entra o poder de quê? Aí entra o poder de Espírito Santo. Uma vez eu estava comportando em Bahia, não sei se vocês conhecem, região de Caxias ali. E comportando ali, nós tínhamos uma equipe de 10 pessoas. E todo dia, 8 horas da manhã, a gente saía para a equipe, a Kombi levava a gente, o rapaz levava. E a gente morava tudo junto ali. Claro, tinha outras famílias que moravam no bairro. E aí, quando deu 8 horas, eu me atrasei. Quando deu 8h05, o rapaz passou. Vou deixar para trás se não tiver lá. Aí 8h05 eu cheguei atrasado. Aí ele passou. Mas tudo bem, mas todo mundo estava atrasado já, porque 8h05 ele passou. Meus queridos, aquilo gerou no coração algo. Mas gerou. E eu era o único que vendia mais da equipe. Aí eu coloquei no coração o quê? Ele tinha que ter me esperado, porque eu sou o único que praticamente banco a Kombi, a equipe, o orgulho, né? Os queridos, aquilo gerou dia, mês, ano,
aquilo foi só o quê? Aquilo só foi só aumentando. E olha que eu tomava ceia, olha que situação. Chegava a pessoa, a gente chegava, ó, tudo bem, e tem alguma coisa? Não tem. Mas tinha. E quando eu ia orar, Senhor, arranca esse troço de mim. Tira, porque isso está me causando problema. Sabe, aquilo que incomodava lá dentro, incomodava. E um belo dia, à noite, Senhor, tira isso de mim. E para honra e glória de Deus, Deus tirou. Porque não é fácil quando o nosso orgulho é ferido, né? E ele desequilibra mesmo. E nós fomos criados da imagem de Deus para glorificar Deus. Mas o pecado causa todos esses dissabores. Eu vou citar aqui um casos de uma pessoa, de uma família. Vocês já conhecem a situação. Quem foi Jacó e Esaú? 2 irmãos, nasceram de uma mãe. Qual o nome da mãe? Raquel? Raquel. Alguém falou Raquel. Mas não é Raquel não, é Rebeca. Ó, vocês, eu vou fazer uma pegadinha com vocês, hein? Vocês perderam o prêmio. Meus queridos, nasceu de Rebeca, uma mulher religiosa. Quem é o nome do pai? Isaac. Vocês falaram, nem essa dúvida, Isaac. Né? Meus queridos, havia uma profecia que Deus, Jesus no caso, tinha falado para quem? Para Isaac, que ia nascer o quê? É o pai, Yasmin, né? Yasmin. Que o que ia nascer, agarrado no pé do mais velho, seria o quê? Seria o que ia dominar. Então, Isaac já sabia dessa profecia, porque Deus tinha falado para ele: não vai ser o primeiro que vai nascer, não, o mais velho que vai dominar, não. É ele, o mais novo. Bom, nasceram os meninos, e quando nasceram os meninos, o que aconteceu? Da mesma forma. Quando Esaú nasceu, Jacó nasceu rápido também, foi assim rápido. E ali agarrado ali, porque estava na profecia. Mas nasceram os meninos bonitos, lindos, como os filhos de vocês são. Mas chegou uma certa idade, 17, 18, 19, 20 anos, o pai quis comer um negócio gostoso. E aí o que aconteceu? Esaú foi lá, né? E aí quem ouviu a história? A mãe ouviu, Rebeca. Rebeca ouviu, ó, seu pai falou que vai uma casa que vai dar uma bênção quando ele morrer. Bom, o que aconteceu? Ela falou com Jacó. Jacó é um menino bom, menino honesto, cuidador de casa. Pensa no menino cozinheiro, aquele menino. Menino cozinheiro que é com mão cheia. E hoje as mulheres dão valor ao homem que cozinha. Lava a casa, passa a dor de roupa. Isso aí, as moças de hoje estão exigentes. Dão valor aos homens assim. Copia a ideia, tá? Então, meus queridos, Jacó, o menino puro, não tinha aquela maldade. Mas o que a mãe incluiu na mente dele? A mentira. Por isso que, quando um homem certa vez bateu na porta assim, na casa, e chamou a mãe. E aí o menino veio e falou assim: a mamãe falou que ela não está em casa. Olha a situação. Mamãe mandou falar que ela não está em casa. O que essa mãe está ensinando para o filho? A mentir. E eu encontro muitas vezes na rua. Chamo lá, não, mãe está em casa não. Aí esse dia eu bati na porta lá e tal. Aí você fala com sua mãe, fala que eu rapaz de xarope. Eles me conhecem, está mal vindo, Botafogo, que é rapaz de xarope, o famoso do remédio. Rapaz de xarope. Falou rapaz de xarope, todo mundo me conhece. Aí ele falou assim: não, mãe está não. Aí a mãe disse: quem falou com você que eu não estou em casa? Sou mentiroso? Aí ficou sem graça assim. Então, hoje tem que ter cuidado. As mães às vezes pervertem os filhos e depois pagam o quê? Pagam um preço. E Rebeca pagou um preço? Pagou um preço, por quê? Ela morreu e não viu o filho. Olha que dor. Mas meu querido, não ficou só aí. Olha que interessante. Aquela situação gerou um desequilíbrio emocional em quem? Em Esaú. E gerou um problema desequilibrado em quem? Em Jacó.
E o problema é que também na mãe e no menino. Tem aqui, obrigado, tá bom? Mas se você botar mais, eu agradeço. A família ficou completamente o quê? Desequilibrada agora. A paz naquela família, irmão, não mais existia. Olha que situação. A paz, Yasmin, naquele lar de dois homens, de duas figuras crentes, não mais havia. Por quê? Porque a mentira tomou conta daquele lar. Olha como é perigosa a mentira. E aí o que aconteceu? Jacó agora chegou e trouxe a comida. E era uma comida que a própria mãe tinha feito. E fez de acordo com quem? E Isaac gostava. E pegou a pele do cordeirozinho lá, do cabrito, colocou sobre ele. Mas Deus mostrou na mente de Isaac, que não era Jacó. Ele sabia que não era. Mas ele com certeza sabia que havia uma promessa. Mas ele deu a bênção a si mesmo. Ele deu uma bênção a si mesmo. E essa bênção agora Jacó carregou. E quando Esaú chegou, o que aconteceu? Não tinha mais a bênção. E também o pai já estava com a barriga o quê? O estômago cheio. Ele ainda comeu pouca coisa. E disse que naquele momento Esaú gerou dentro do coração dele o quê? Um ódio. Quem aqui já experimentou essa palavra ódio? Já, Jéssica? Sério, Jonathan? O que você fez para ela? olha, hein? Não. Irmãos, o ódio é uma desgraça satânica. O ódio é dele, do diabo. Por isso que nós temos que ter muito cuidado em guardar o quê? Guardar rancor, ressentimento, aquilo que alguém fez, ou a esposa me traiu, ou o marido me traiu. Não procure guardar. Lance para quem? E uma vez que nós guardarmos aqui, você nunca mais será a mesma pessoa. Você vai estar sempre desequilibrada. Você nunca vai ver as coisas de forma boa. Você nunca vai ver mais as pessoas de forma boa. Olha para os homens que o marido traiu ela vai olhar para os homens são todos iguais. Aí se o homem foi traído pela mulher, ele vai falar assim: todas as mulheres são o quê? São iguais. Por quê? O problema não está nas mulheres, não está nos homens. O problema está onde? Está nele. Está aqui dentro dele guardado. Então por isso que o ódio, o rancor, o ressentimento deve ser o quê? Ele deve ser arrancado pelo poder do Espírito Santo. Meus queridos, aí Jacó agora teve que fugir, porque a notícia chegou aos ouvidos dele. E a mãe falou: olha, foge para cá do seu tio, porque Esaú, seu irmão, vai matar você. E ele disse assim: que quando o seu irmão, seu pai descer a sepultura, você será o segundo. E disse naquele momento, a mãe arrumou alguma coisa de Jacó colocou uma trouxa no ombro e foi embora para a casa do tio. Viajou uns 40 dias errante pelo caminho, foi. E Deus no meio do caminho mostrou para ele deitou lá no local chamado Betel, que ele colocou o nome de Betel, né? Comunhão com Deus, lugar de Deus. Ele viu, qual o sonho que ele fez? Que ele viu uma escada, e quem nessa escada, quem estava descendo e subindo? Os anjos. Quem era a escada? O próprio Cristo, querendo fazer o que com ele? Uma aliança com ele. Olha que interessante que Deus vai em busca do homem errante. Deus sempre vai em busca do homem errante. O homem que não tem paz, Jesus está lá para buscar, para fazer o quê? Uma aliança com ele. E ele entendeu. E diz o patriarca profeta que ele reconciliou-se com Deus, pediu perdão do que ele tinha feito com Deus, o irmão e com o seu pai ali. E ele agora continuou para a casa do seu irmão, do seu tio. Mas aquele pesar estava onde? Na mente. Ficou quantos anos lá, irmão? Giovanni? 40 anos. O nome do irmão?
Não sei, está olhando para mim, camisa preta. É. Marcelo. Marcelo é o que dessa moça aqui? É parente? Alguma coisa? Você é esposo dela? Ah, pai dessas crianças lindas. Você perdeu porque elas fizeram uma oração aqui, você precisa ver. Oh, maravilhoso. Deus abençoe vocês, tá bom? E Deus quer que vocês permaneçam juntos aí até a eternidade quando eles voltar. E crie esses meninos no caminho do Senhor. Porque elas, olha, me impressionou aqui, tá bom? Meus queridos, agora Jacó ficou 40 anos lá. E ele orou e Deus falou: Jacó, está na hora de você voltar. Voltou. Jacó agora trouxe várias pessoas com ele. Não foi? Jacó trouxe quantas pessoas? Jacó trouxe quem? Jacó trouxe pessoas, trouxe camelo, carro, cabrito, ovelha, cachorro, não sei porque vocês tinham lá na época, né? Mas Jacó trouxe muita coisa. Família, os meninos estavam pequenos, né? Simeão, né? Os meninos lá tudo pequenos, Judá. Meus queridos, e quando Jacó estava aqui, daquilo que esconde ali na igreja nossa lá. Aí um servo, irmã, como é irmã? Ariana. Quando Jacó estava aproximando daquele lado, esconde assim, aí alguém de lá chega o quê? Qual a notícia? Ó, seu irmão vem aí com quantas pessoas? Vem com 400 homens. E para guerra. Guerra. Viram como uma pessoa que não tem paz, ela, o espírito dela é o quê? É de guerra. O espírito de uma pessoa que não tem paz, ela é de guerra. Ela, qualquer olhar que você olhou para ele assim, ela já está, ó, tem algum problema comigo? Tem problema? Vamos resolver agora. Tem pessoas que é assim, né? Vamos resolver agora. É, porque ela não tem paz, nem com ela mesma. Meus queridos, Jacó agora, coitado, com os filhos pequenos, e correu para onde, Marcelo? E agora, o que você vai fazer? Se coloca agora no lugar de Jacó. Suas crianças aí pequenas, e você com um monte de rebanho, com pessoas para cuidar também. Mas suas crianças pequenas vão correr? Como? Como correr? Com 400 soldados ali a cavalos. Olha como Jacó ficou desesperado. E a única solução para Jacó foi o quê? Ele usou uma estratégia, não foi? Uma estratégia lá? Foi uma estratégia boa, foi? Ele primeiro colocou lá um rebanho na frente, colocou os mais, podia correr segundo, e ele ficou cá atrás, separado. Enquanto o problema acontecia lá na frente, os que estavam em segundo, terceiro lugar, faziam o quê? Podiam escapar. Estratégia, bom de guerra, isso é bom. Aí, meus queridos, Jacó de madrugada deixou tudo preparado. E foi o quê? Antes disso, Jacó foi falar com Deus. Aqui está, vamos dizer assim, a moral da história. Para o seu problema, você ter que ir para Deus. Tem que ir para Deus. Né? A Julia está animada. Isso é bom. Meus queridos, nossos problemas não devem ser transportados para o outro. Muitas vezes nós jogamos uma palavra irada sobre as pessoas porque o nosso coração está como? Está ruim. Sabe aquelas pessoas amargas? Tudo que ela vê está ruim. Já sentaram com pessoas assim, que para ela tudo está ruim. Ela fala mal do mundo todo, mas ela não fala mal dela. Já viram isso? E faz até mal, porque às vezes a pessoa fala tanto mal, isso, que aquilo você... Nossa! Os filhos, nossos problemas têm que ser transferidos para uma única pessoa, Deus. Olha, Jesus, né? Tem que ser colocado nas mãos de Jesus. E temos que ser específicos. E falar que Senhor, eu sou assim, eu sou assado, eu sou assim, eu sou assado. E eu estou com esse problema. Eu estou com um problema grave com quem? Qual é o seu nome? Pedro. Eu estou com um problema grave com Pedro. Eu estou desanimado até de ir na igreja.
Porque houve uma situação muito problema com ele e eu não consigo assim de olhar para ele. E eu preciso que o Senhor tire de mim e que volte a paz. Meus queridos, Jacó foi, confessou para Deus seus pecados e lutou ali com Deus até ganhar a bênção. E veio a bênção. Jacó foi específico. E nessa ser específico, ele não escondeu quem ele era. Jacó não escondeu quem ele era. E ele falou para Deus quem ele era. E Deus falou: eu vou mudar o seu nome de Jacó, que é enganador, para ser o quê? Ser Israel conquistador. E salvador também. Por quê? Porque da linhagem dele viria quem? Da linhagem dele viria Jesus. E Jesus não pode vir de uma linhagem que traiçoeira. Não podia vir de uma linhagem traiçoeira. Jesus não pode vir de um coração que não tem paz. Por que Jesus, para nascer, ele veio em uma mulher? Tá, podia vir um homem, veio de uma mulher. Mas que tipo de mulher? Vamos supor que vocês, todas as mulheres de vocês aqui, no sã raciocínio vocês estão hoje, não dorme não, irmão. Fica ligado aí. Vamos supor que vão transportar vocês lá para Maria lá. Será que Jesus poderia vir nascer de vocês? Será que poderia Jesus nascer de vocês? É uma coisa que a gente tem que pensar. Será agora nós homens? Será que eu poderia cuidar de Jesus? Nós pais agora? Se nós vamos colocar no lugar de José lá, nós seríamos capazes de estar no lugar de José? Porque José era um homem de paz, era um homem equilibrado, tinha um equilíbrio. E Jesus veio ali. O Espírito Santo desceu sobre Maria. E pensa numa mulher. Não foi qualquer mulher, foi uma mulher, Maria. Por isso que as pessoas devotam ela como se fosse, ela intercede diante de Deus. Não, ela é filha de Deus. Ela precisou também ser resgatada. Jesus morreu por ela também. E Jesus teve tanto carinho por ela, Marcelo, que falou assim para João: João, mulher, eis aqui o teu filho, ele vai cuidar de você. Então Jesus honrou Maria porque ela foi uma mulher. Pensa numa mulher. Uma mulher que teve equilíbrio, ela teve paz. E a paz, irmãos, ela excede todo o entendimento. E a igreja aqui do Novo Horizonte precisa ter isso. Não estou dizendo que não há. Para que tenha paz aqui, é preciso que os nossos lares precisam ver o quê? Paz. E para que a paz possa reinar, eu e você precisamos ter Cristo na alma. É Cristo dentro de nós. Eu gostaria que eu te mandei 2 textos para lá, para nós prestarmos bem atenção aqui, tá? A gente já está concluindo já. Olha só. Leia para mim. Vamos ler junto. Os anjos se afastam dessa cena de quê? De discórdia. Onde palavras de quê? Iradas são trocadas. Seu miserável, seu desgraçado, você não presta. Hoje as famílias estão assim. Como que os anjos habitam nos lares dessa maneira? E isso o diabo quer fazer com os nossos lares, sabia? Quando a gente perde o equilíbrio assim, o Jonas chega em casa, está com 5 mil no bolso. Aí a Jéssica, né? Jéssica, o Lazuli, né? Sai todas as duas produzidas para a rua. E ele não sabe. Aí vai para a rua, vai lá, faz uma compra de 4.500 no cartão. Aí 5 mil está no bolso. Aí a fatura chega lá no cartão, no celular dele assim, pim, que não tem as notificações, chega pim, assim e tal. Aí ele puxa a fatura, senta em casa, aí ele, cansado, chega em casa assim, vê a notificação.
R$ 4.500. E não é parcelado, é pá. E ele tem 5 mil no bolso. É irmão do sítio. O que ele não faria? Aí vai sobrar R$ 500. Aí R$ 500 vai fazer o que para manter agora? E o cartão só será liberado durante 20 dias. Mas o armário está como? Não, está vazio. Está vazio, não está cheio não, está vazio. Em 20 dias agora que os créditos vai o quê? Voltar para o cartão. E R$ 500 você faz o que hoje para manter uma família? Mal o sacolão. É o sacolão. E aí Jéssica chega em casa assim com o Lazuli, né? Aqui, feliz, eu comprei. Meu bem, como que você comprou isso? Como? Aí aquele sorriso dela já se transforma assim. Aí ele já está só uma, né? Meus queridos, é isso aqui que o inimigo quer fazer. Ele quer desequilibrar alguém para fazer o quê? Desequilibrar o outro. Aí a família entra o quê? É confusão. Por isso que nós, homens, e vocês mulheres, devem ser bem equilibrados no sentido de que, quando for comprar, vai fazer o quê? Publicar o esposo. Ah, mas eu tenho cartão de R$ 5.000, eu posso comprar. Aí ela é desempregada, o cartão está cheio e vai sobrar para quem? Vai sobrar para o marido. Então por isso que os dois têm que ter o quê? Concorde. Bota lá, o último texto. Olha só. Esse texto aqui, irmão, foi lá no Pentecostes com os discípulos. Diz assim, ó, no Pentecostes os discípulos não estavam reunidos para relatar o quê? Boatos, escândalo e tal. Não estavam procurando expor todo o defeito que pudesse encontrar no caráter de um irmão. Sentiam o quê? Sua necessidade espiritual e clamavam ao Senhor pela santa o quê? Que unção é essa aqui? A unção do Espírito Santo sobre eles. Uma pessoa amarga que não tem paz, ela vê os últimos textos, os primeiros textos lá em cima. Os outros ninguém presta. Só quem presta é quem? É ela. Mas os discípulos ali não. Olha só que interessante. A unção que os ajudasse o que? A vencer suas próprias o quê? Suas próprias fraquezas e os habilitasse para a obra de salvar o quê? Salvar outros. Então, esse é o objetivo de Deus. E eu tenho certeza que essa lição dos 10 horas de oração, falando sobre o Espírito Santo, foi para chacoalhar a igreja. E nós precisamos ser chacoalhados mesmo, para mostrar quem somos nós. E muitas vezes Deus não pode operar nem no lar, nem na igreja. Por quê? Porque há uma corda discordante. Sabia? Uma pessoa que tem raiva um do outro, está escondendo, está na igreja, como que Deus pode operar? Como? Não pode? Por isso que a oferta deve ser feita o quê? Primeiro, vai lá, reconcilie-se com o esposo, reconcilie com o seu marido, ou o que seja. Reconcilie com o seu irmão. Tem que haver isso primeiro. E se morreu? E se morreu a pessoa com quem você estava com raiva? Agora você tem que fazer o quê? Pedir perdão para Deus mesmo. Não deu tempo de sei lá. Senhor, perdoa, porque essa pessoa morreu. E eu não quero carregar mais esse fardo sobre minhas mãos. Entrega para Jesus. E por isso nós não podemos perder a oportunidade. E a paz, ela precisa reinar. Mas a paz, a igreja do Novo Horizonte precisa ter paz. E olhar para a face da irmã, esqueci do irmão. Josiane. Olhar para Josiane assim, irmã, bom dia, feliz sábado. Sabe mesmo, não tem nada contra ela. Irmã, Ariana, né? A primeira vez, sábado. E não deixar nada ficar no meio, a não ser quem?
Cristo ali. A igreja precisa sim. Se quer ter a igreja próspera, precisa ter paz uns com os outros. Meus queridos, que Deus assim nos abençoe. Amém. E nós vamos ouvir agora um hino para concluir nossa mensagem dessa manhã. As histórias que eu vi, falando sobre a vida de Jesus, milagres incontáveis que eu não vi, dores que ninguém jamais pôde sentir. Tantos sacrifícios ele fez, renunciou sua vida por amor, nasceu como um homem, sendo o próprio Deus, e foi rejeitado pelos seus. Mas de tudo isso que passou, não há gesto de
Celestial, nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor deixou todos os recursos para que nós pudéssemos nos beneficiar de ser tratado, curado todas as nossas enfermidades de nossos corações. Obrigado pelo socorro, obrigado pela ajuda, obrigado pelo sacrifício precioso que o Senhor fez por nós na cruz, para que nós pudéssemos ser chamados filhos teus novamente e voltado ao estado de Adão lá do Éden, e agora um processo de santificação para Canaã celestial. Quero operar milagres nessa igreja, quero operar milagres nos lares de cada um aqui representado nessa manhã. Também nossas visitas que estão nesta manhã na tua casa, quero visitá-los, que os seus anjos façam moradas em cada lar aqui dessas visitas, preparando o Senhor para a redenção eterna. Dá-nos a nossa sabedoria de como instruí-los também a seguir os teus caminhos. Nos despede-nos em paz e nos dê tua graça em nome de Jesus. Amém.